Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 6, Maria Madalena nas fontes mais antigas. Escrever sobre Maria Madalena e sua relação com Jesus, tão somente com base às poucas fontes oficiais da igreja, é algo extremamente difícil para um pesquisador. Veja, o seu nome aparece apenas 13 vezes em todo o Novo Testamento, incluindo as passagens paralelas, ou seja, seu nome aparece 2 vezes numa história de Mateus e a mesma história aparece em Marcos e Lucas. Essas seriam 6 das 13 ocorrências. Ela não é mencionada nenhuma vez no livro de quê? A primeira fonte cristã redigida na década dos anos 50, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, que foram as primeiras informações sobre Jesus antes dos evangelhos, nem em nenhum dos outros textos do Novo Testamento pelos 10 autores conhecidos como os padres apostólicos, logo depois do Novo Testamento, nem por muitos dos nossos mais antigos padres da Igreja. Com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, 1945, e antes dela, o Evangelho de Maria, 1896, conforme já reportado, só vindo a público em 1955, é que passamos a conhecer um pouco mais sobre essa enigmática figura, mas mesmo assim sem ter certeza plena do que falam sobre ela como fato histórico verdadeiro. Há muita lenda em torno do seu nome, tornando-se difícil separar o que é um fato histórico realmente acontecido e o que é um fruto de imaginação dos acréscimos lendários. Nos últimos tempos, alguns escritores e estudiosos contemporâneos, principalmente Margaret George, Henry Lincoln, Michael B. e Richard Legge, autores do livro O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, 1982, e Dan Brown, autor do romance O Código de Da Vinci, 2003, narram Maria Madalena como uma apóstola mulher de Jesus que teve com ele, inclusive, filhos. Alguns especialistas nada fizeram para excluir essa ideia da cabeça de pessoas, defendendo que ela era uma discípula mais chegada ao mestre, ou a única que foi fiel a ele até o fim, ou aquela que deve ter recebido seus ensinamentos especiais, em particular nos momentos que compartilhavam. Que provas disso existem em nossas fontes mais antigas ou nos evangelhos do Novo Testamento? Praticamente nenhuma, para dizer a verdade. É fundamental deixar claro que, durante todo o ministério de Jesus, Madalena só foi citada uma única vez, antes da ressurreição, e apenas em um único evangelho, o atribuído a Lucas, que foi o terceiro na ordem do aparecimento lá pelos anos 80. O autor de Lucas... Ai, gente, desculpa, ainda estou ruim da gripe. O autor de Lucas teve como fonte Marcos e Mateus, e ainda inserindo acréscimos através de outras fontes, como, por exemplo, o Evangelho Q, fonte Q, diz o texto. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, essa informação foi copiada de Marcos, o primeiro canônico. E Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam Jesus e os 12 com os seus bens. Atente para o detalhe. Essa é a única referência quanto à relação dela com Jesus durante todo o seu ministério em o Novo Testamento. E ainda, os outros 13 evangelhos oficiais da igreja, os canônicos, não a citam nenhuma vez. Porque os evangelhos nada contaram sobre Maria Madalena antes da ressurreição? Não sabiam ou trata-se de um acréscimo posterior? Apuremos a curiosidade e fiquemos atentos. Acautele-se ainda que, no primeiro século do cristianismo, as comunidades primitivas não eram detentoras dos textos que hoje os conhecemos. O que se tinha como ensinamento de Jesus era baseado nas epístolas de Paulo 30 anos após a morte de Jesus, que foram escritas antes dos evangelhos. Ele foi o primeiro escritor cristão. Ele nada fala sobre Maria Madalena. Será que ele não sabia? Por que será? Nesse sentido, Voltaire, Verbete, Evangeli, de seu dicionário, informa que nenhum dos primeiros
Pais da igreja, inclusive Irineu, cita qualquer passagem que conhecemos e mais, citam muitas passagens que somente são encontradas nos evangelhos apócrifos, rejeitados pelos canônicos. Isso nos leva à conclusão de que os textos em que os comentaristas primitivos se apoiaram não são os 4 evangelhos canônicos utilizados hoje pelas igrejas cristãs. Eles vieram depois num processo contínuo em que os ortodoxos foram construindo a visão de Deus, Cristo e Igreja. Em outros termos, eles foram escritos depois. Então, até aí, com base nessas anotações, não há subsídio nenhum para descrever sobre o relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Nenhuma pista, nem nas entrelinhas, denuncia que ela era pecadora, aqui entendido como sinônimo de prostituta. Ora, pecadora, no sentido cristão, não quer dizer perdido por sexo. Todo e qualquer ato contrário às leis de Deus na época era considerado pecado, que literalmente vem de percos, do latim, que quer dizer errar o alvo. Toda vez que se afasta da lei de Deus, gravada na consciência, está, segundo essa lei, pecando, errando o alvo. No entanto, após a crucificação e ressurreição de Jesus, alguns estudiosos ensaiaram especulações sobre a intimidade dela com Jesus. Segundo os relatos mais antigos, Maria Madalena assistiu à crucificação, ao sepultamento e no terceiro dia disse que foi com outras mulheres ungir o corpo de Jesus, quando encontrou o túmulo vazio. Então, com base nessas informações, deduz James de Tabor que deitar o corpo nu para lavá-lo e ungí-lo, prepará-lo com aromas e óleos para o sepultamento é um ato de maior intimidade. Se você pensar bem, isso era muito intrigante. De onde ela surgiu? Quem é ela? Por que ela assumiu esse papel? E o que mais chama a nossa atenção mesmo é a intimidade. Ela está na família? Em 2 fontes, Jesus ressuscitado surge primeiro diante dela, antes de aparecer a qualquer outra pessoa, antes mesmo de Pedro. É por isso que, de acordo com essa fonte, Maria Madalena passou a ser a mulher mais importante para os narradores cristãos, tanto antigos como atuais. Ela é então considerada a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Se for de fato histórica, verdadeira, essa ocorrência, porque na realidade ninguém sabe e nunca vai saber, no entanto é difícil negar sua importância. É verdade historicamente que Maria Madalena foi a primeira a afirmar que Jesus não estava mais morto, que ele havia voltado dos mortos. No dizer de Bart Ehrman, você pode até argumentar que Maria Madalena deu início ao cristianismo. Sendo verdade ou não, a ressurreição foi ela, citada nas fontes evangélicas, que foi citada como primeira que viu Jesus. Ela que deu a largada sobre essa ideia. Esse historiador, Bart Ehrman, em minha opinião, por conta de várias de minhas pesquisas, é o que melhor, didática e historicamente, retrata o episódio da ressurreição. Para que não se fique tão somente no âmbito pessoal, no ouvir dizer, ele surge que averiguemos por nós mesmos as ocorrências com Maria Madalena, comparando detalhadamente os relatos da ressurreição nos 4 evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Façamos uma planilha e coloquemos os 4 evangelistas, lado a lado e pesquisemos. Depois respondamos as perguntas abaixo. Você vai se surpreender com as enormes diferenças em quase todos os pontos. Vamos aos detalhes? Quem foi ao sepultamento de Jesus no terceiro dia da crucificação? 2. Maria Madalena estava sozinha ou em companhia de outras mulheres? 3. Se havia outras, quantas foram lá? E quem eram? 4. A pedra estava diante do túmulo quando elas chegaram, ou tinha de ser removida? 5. Quais as mulheres que o viram primeiro? 6. Foi um anjo? 2 rapazes? Um anjo? 7. Quais as ordens que as mulheres receberam? 8. Foram instruções para dizer aos discípulos que fossem a Galiléia encontrar-se com Jesus lá ou ficar em Jerusalém para encontrá-lo? 9. Como as mulheres reagiram? 10. Elas seguiram as instruções ou nada disseram por medo? 11. E os discípulos como reagiram? 12. Acreditaram nas mulheres ou não? 13. Foram ver por si mesmos ou não? 14. Foram para a Galiléia ou ficaram em Jerusalém? 15. E as mulheres, ou Maria Madalena mesmo, tiveram uma visão de Jesus ressuscitado?
16º. Se tiveram, teria Maria Madalena a primeira a vê-lo ou foi outra pessoa? 17º. E quando ela o viu? 18º. Ela o tocou ou não? Gente, quanta pergunta. E por aí vai. As respostas a todas as perguntas dependem totalmente da pessoa que lê. Cada qual vai ficar com este ou outro evangelista. Daí concluir o pesquisador. Daí concluir o pesquisador. Insisto nisso porque quando se trata de Maria Madalena, vemos-nos diante não de indícios esparsos e dispersos, mas também de relatos divergentes. Pouco se diz a respeito dela e os poucos episódios que a mencionam contam tantas discrepâncias que é extremamente difícil saber o que aconteceu, se é que aconteceu mesmo, o que se narra, grifos nossos. Os evangelhos, segundo os historiadores, foram escritos apenas como pequenos lógios, frases curtas, nuas, sem comentários. A partir dos anos 60, através de histórias contadas na base do ouvir dizer, só posteriormente que eles passaram a ser narrativos, ou seja, as frases curtas receberam comentários, e o primeiro deles, atribuído a Marcos, teria sido escrito em grego, por volta dos anos 30-35, após a morte de Jesus, por algum escritor grego, para depois ser atribuído ao apóstolo. Atente para um detalhe importante. Os apóstolos não conheciam grego. Aliás, dizem os historiadores que a maioria era analfabeta, e só 10% da população sabiam ler e escrever. Portanto, a maioria da comunicação era via oral. Conheciam tão só o aramaico, que era a língua que Jesus falava. Só efetivamente se fixou com bases canônicas com o imperador Constantino no século IV. Em meu livro O Evangelho de Tomé, O Elo Perdido, desculpa, gente. No texto 1, trouxe a colação o que relata o arqueólogo Robert R. Cargill. Contamos a história através de história, e foi assim no início da jornada de Jesus. As pessoas que estavam à volta dele, pobres, os marginalizados, muito provavelmente, não sabiam ler e escrever, e então faziam o que os outros faziam. Eles contavam a história. As pessoas devem ter conversado entre si. Você conheceu Jesus? E o que ele disse quando vocês o encontraram? Você estava presente quando ele estava na estrada? Você se lembra da história? O que eu vi foi isso. Imagine-se escrever apenas por tradição oral, sem qualquer fonte escrita, apenas na base do ouvir dizer. Muitas lendas e histórias que corriam na época no meio das várias tribos foram atribuídas a Jesus. Gente do céu, meu tic-teco deu um nó. Será que é só porque eu tô gripada? Eu sabia que esse livro não ia ser fácil. Por isso que ele ficou guardado no armário um bom tempo quando eu comprei ele. As fontes mais antigas é o ouvir dizer. Deu para entender isso? Não tem nada que prove a existência de Maria Madalena, a questão dela ter convivido com Jesus, a questão dela estar lá no terceiro dia, quando ele se materializou. Ou seja, tudo pode ter sido história contada e não história real, de fato. E agora? Eu paro de ler o livro aqui antes que eu fique doida? Ou a gente continua para ver se a gente vai parar no manicômio junto, todo mundo junto comigo? Né? É engraçado como as coisas são. Você acredita numa verdade, você toma ela por verdade, ela se torna uma verdade, né? À medida que você começa a repassar uma mentira como verdade, ela se torna verdade de boca em boca. E depois é muito difícil você provar o contrário, a não ser que você tenha fatos, você tenha documentos. Então agora eu fiquei perdida aqui no meio da leitura, né? Que os relatos antigos falam de Maria Madalena, mas falam de forma contraditória. Ele falou aqui, se vocês querem saber a verdade sobre ela, leiam a passagem dos evangelhos,
Só tem. Cadê? Eu leio e depois eu esqueço. Por que eu não marquei na hora? Onde é que ele falou aqui? Que só tem 13. O seu nome aparece 13 vezes no Novo Testamento. 13 vezes. Só que ele se repete 6 vezes. Ou seja, desses 13, você tira 6, fica 7. Aí vai ser citado ela mais 7 vezes diferentemente. E das 7 vezes que vai aparecer diferentemente, cada um conta uma história diferente dela. E por quê? Porque não tem um fato histórico, não tem nada escrito. Ele está falando aqui que a maioria das pessoas que seguiam Jesus eram analfabetas. Ninguém escreveu nada. Só passaram a escrever alguma coisa depois de 30 anos que Jesus morreu. Assim mesmo começaram a escrever partindo de frases, de uma palavra ou frases. Não eram textos, não tinha textos históricos, não tinha relatos. Então quando a gente fala as cartas de Paulo, eu acho que deve ser uma forma de falar também. Na verdade, não eram cartas, deviam ser palavras, frases, e que as pessoas que liam iam tornando aquilo um corpo, um texto, né? Como a gente faz no período de alfabetização de criança. Eu vou te dar a palavra gato e lata, e você faz uma frase baseada na palavra gato e lata. O gato caiu em cima da lata, a lata virou perto do gato, sabe? Cada um conta de um jeito. E aí, como que nós vamos acreditar quem foi, como ela foi, né? E ainda tem aqueles relatos que dizem que Maria Madalena talvez tenha se casado, né? Se juntado com Jesus na época e tivesse tido filhos. Ainda bem que essa parte aí não foi aceita, né? Como verdade, porque se tivesse, nós estaríamos agora procurando os filhos de Maria de Madalena. Quem eram eles nesse contexto? Porque até agora também não foi falado nada sobre. Olha só como é que um episódio lá atrás, né, que daí ele fala que nós não sabemos a verdade e nunca vamos saber. Por quê? Porque não tem nada escrito, não tem nada fotografado, não tem nada filmado. Que pena, né? Jesus não viveu nessa época. Oh, meu Deus. Como é que nós vamos saber agora? Vamos morrer curioso. Se Maria de Madalena foi ou não foi uma discípula fiel, né? Uma pessoa que realmente acompanhou ele de fora a fora. E aí tem uma pergunta intrigante que ele faz aqui. De todas as perguntas, a que eu achei mais intrigante, né? E aí eu nesse ponto, assim, eu demoro, meu tic-tac demora, mas tem uma questão que assim que eu li, assim já me chamou muito a atenção. Se para você ungir o corpo de uma pessoa, você tem que ter muita intimidade com ela, né? O fato dele se materializar para Maria Madalena não precisava de tanta intimidade, bastaria amor. E pelo contexto histórico contado no Evangelho, ela tinha amor por ele, ela tinha gratidão, porque ele livrou ela de uma série de obsessores, inclusive do ambiente que ela vivia da prostituição. Então ela retomou um caminho da verdade, a vida através de Jesus. Essa passagem maravilhosa, quantas pessoas não se arrependem dos seus erros e vai seguir Jesus. Ótimo. Só que para ungir o corpo, né, para passar óleo, limpar, preparar, né, tinha que ser alguém muito próximo, muito íntimo. E aí sim, vem aquela pulguinha atrás da orelha. Maria de Madalena era tão íntima de Jesus ao ponto dela ungir o corpo? Ou será que realmente tinha outras mulheres? Não foi só Maria Madalena que viu Jesus materializado após 3 dias. Qual a diferença isso faz para nós? Na verdade, para mim, Patrícia, não faz diferença nenhuma. Dela ser íntima dele, dela não ser, se ela teve alguma coisa com ele ou não teve. Mas assim, é história mal contada. E a história mal contada, ela abala a fé. Por isso que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela busca uma fé raciocinada. Por mais que você não encontre a solução da dúvida, você tem que ficar na dúvida para ir buscar a solução. Você não pode ficar simplesmente aceitando tudo aquilo que falam, porque nem tudo aquilo que falam é verdade.
E aí já pensou você acreditar fielmente numa situação mentirosa, aí você chega no plano espiritual, é que nem acontece no no tratamento espiritual, né, no grupo mediúnico. A gente vê que tem espíritos que estão obsediando pessoas encarnadas, tipo assim, um frequentador de uma igreja obsediando um pastor. Aí o pastor vai lá no centro espírita para pedir socorro. O centro espírita é para o socorro espiritual. Qualquer um pode entrar, independente de religião, cor, raça, credo, seja lá o que for. E aí o pastor entra no centro espírita e fala assim, eu não estou me sentindo bem, e eu acho que é algo espiritual, e eu vim pedir socorro. E o pastor, quando é humilde, ele se coloca nessa posição. Só o orgulhoso é que acha que ele é dono do poder, né? Aí o cara chega lá para poder ser tratado e o obsessor dele é um cara que frequentava a igreja dele, que ele falava assim, gente, quando a gente morrer nós vamos ter vida eterna no paraíso, nós vamos dormir o sono eterno. Aí o cara chega no plano espiritual e vê que ele não dormiu, que lá não é o paraíso, que lá tem trabalho, que lá a vida continua normal como aqui, que aquilo que ele plantou ele vai estar colhendo. Ele vem atrás do pastor. Ele fala, vem cá, você me enganou a vida inteira, eu escutei você falar as coisas, eu acreditei em você e eu fui trouxa. Então agora eu tô aqui para cobrar essa dívida. Então eu creio que estudar se é, se não é, né, fica aquela pulguinha atrás da orelha, se o que nós estamos acreditando nos documentos são documentos que são baseados em verdade, que são documentos redigidos através de fatos registrados, ou se são documentos que foram caindo de boca em boca, né? E aí quando chegar lá no final das contas a gente vai falar assim, a gente foi tapeado, porque eu acreditei no que falaram. Então a doutrina espírita ela é maravilhosa nesse sentido, pode ser até que a gente não chegue na verdade, e nem essa a pretensão, mas que pelo menos essa pulguinha atrás da orelha venha fazer a gente refletir, né? De onde é que está vindo as notícias, de onde é que está vindo as verdades, né? Quais são as intenções de quem está falando a verdade, quem está escrevendo a verdade e eu no meio disso tudo. Então, como que eu fico com essas informações? O que eu faço delas? Eu tomo como total verdade ou eu, olha, até onde eu sei é assim, mas eu também não sei se tudo que eu sei é fato, né? Os donos da verdade estão caindo por terra. Nós estamos vendo pessoas que antes se apossavam da verdade e ai daquele que duvidava deles. O que acontecia com os hereges, né? Então hoje nós temos que ficar atentos para que isso não retome. Não tem essa de dono da verdade. Cada vez que a gente for ler, a gente vai entender de um jeito. Cada vez que a gente for buscar a verdade, ela vai ser de um jeito. Até mesmo porque a verdade absoluta não existe. Né? Só quem conviveu do lado de Jesus, só quem estava lá na época é que sabe. E aí fica difícil. Como é que nós vamos conseguir saber? Né? Mas que eu fiquei aqui até intrigada e querendo saber mais, eu fiquei. Pena que não tem documentos. Não tem. Pelo que ele está dizendo, não tem. E os que tem se contradizem, os poucos que tem, né? Muito pouco se fala dela, 13 vezes se fala dela. Das 13 vezes, 6 são repetidas. Sobrou 7. E dos 7 ainda são contradições de comentários, de respostas, que não vai dar uma igual a outra. Ou seja, cai por terra todo um documento, algo sério, falando sobre Maria de Madalena. O que nós temos, que as fontes mais antigas são os fofoqueiros de plantão.